Êxodo capítulo 20, verso 1 até o verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, queremos rogar, ó Deus, a Ti, que neste momento o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, ó Deus, nos dê a Tua graça, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, porque somos muito pequenos, somos fracos, somos pecadores, somos ignorantes, ó Deus, diante da Tua santa palavra, Senhor. Queremos Te pedir que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, que o Senhor nos fortaleça para buscarmos, ó Deus, o Teu nome, para buscarmos, ó Deus, a Tua face, para que possamos buscar compreender mais as Tuas verdades, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos no nome de Cristo Jesus. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, ilumina-nos no nome de Cristo Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, seja poderosa, Senhor, em nossas vidas, nossos corações e nossas mentes. Que ela possa ser transformadora, Senhor. Que ela possa ser abençoadora, Senhor, para cada um de nós. Que o Senhor nos conceda, Senhor, entendimento. Que o Senhor nos conceda das Tuas bênçãos. Que o Senhor, Deus, nos ajude para que na Tua palavra encontremos, ó Deus, paz, alegria, conforto, correção, ó Deus, para as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e Te rogamos que o Senhor nos ajude e nos abençoe, hoje e sempre. Ó Deus. Amém. Amém. Irmãos, então nós estamos considerando o livro de Êxodo. Como todos já sabem, nós chegamos ao capítulo 20, da última vez que nós estávamos considerando este livro. E anteriormente nós falamos então sobre os primeiros 2 versos aqui do capítulo 20 do livro de Êxodo. Os primeiros 2 versos que dizem assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui nós já falamos sobre Deus como autor, né, destes mandamentos que constam aqui neste capítulo, porque nós estamos lidando com os trechos mais importantes de todas as Escrituras, que é aquilo que é conhecido como o Decálogo, ou os 10 mandamentos. E aqui então nós vimos o prefácio dos 10 mandamentos, que foi Deus afirmando o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus. Então Deus ele se apresenta, ele diz quem ele é, o Senhor teu Deus. Então ele apresenta aqui o seu nome, o nome dele de fato, o Deus eterno,
o eterno Yahvé, o Jeová, como Deus eterno, Criador de todas as coisas, que tem toda a autoridade, todo o poder. E não apenas apresenta a si mesmo, eu sou o Senhor teu Deus, mas também ele afirma o que ele fez: que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então nós já falamos, nós comentamos que Deus fala para Israel, lembra a Israel o que ele mesmo fez. Ele tirou o povo da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, Deus vai apresentar a sua vontade, apresentar os seus mandamentos, mas antes ele lembra o que ele fez na sua vida, especialmente agora no Evangelho por meio de Cristo Jesus. Então Deus não deseja obediência aos seus mandamentos por puro ou simples legalismo, mas que seus mandamentos sejam observados, obedecidos por gratidão, por amor a Ele, por quem Ele é e pelo que Ele fez na sua vida. Então é assim que Deus apresenta, vai começar a apresentar a sua lei e seus 10 mandamentos. Então hoje nós ainda falaremos sobre questões introdutórias ainda sobre os 10 mandamentos, que são importantes entendermos, que é importante nós entendermos para depois nós entrarmos nos mandamentos propriamente ditos. Então tem muita coisa ainda, na verdade, para ser dita, para que fique claro como os 10 mandamentos devem ser compreendidos para nós hoje. Então há muita confusão sobre esse assunto, sobre a lei de Deus. O que é a lei de Deus? A lei de Deus deve ser observada hoje? Se deve, como ela deve ser observada hoje? Então há muitos que dizem que sim, outros dizem que não, outros dizem nós estamos vivendo no tempo da graça, não precisamos da lei mais, para nada. Outros dizem não, devemos observar a lei toda de Deus. Então existe uma grande confusão, e hoje, com exceção de algumas poucas igrejas reformadas talvez, e algumas seitas, como o Adventismo do Sétimo Dia, por exemplo, quase nenhuma igreja prega sobre os 10 mandamentos, ensina os 10 mandamentos, praticamente nenhuma. Até mesmo, tempo atrás, cheguei a ler uma certa declaração de fé de uma denominação dos mais famosos do Brasil. Ela afirma que os 10 mandamentos nem devem ser ensinados ou pregados na igreja hoje, que nós vivemos o tempo da graça, então não há nenhuma necessidade de se fazer. Então cabe a nós compreender isso, compreender e esclarecer de uma maneira introdutória, então, os 10 mandamentos, o que nós entendemos quando estamos querendo dizer que os 10 mandamentos são para hoje. O que nós estamos querendo dizer com isso? E qual é o correto entendimento que devemos ter acerca deles? E qual é o correto entendimento que nós devemos ter acerca do uso deles na vida cristã, na vida prática, diária, no dia a dia do crente, do cristão. Então, nós queremos esclarecer algumas coisas hoje, então, de maneira introdutória, para que compreendamos. O que nós queremos deixar claro, então, hoje para os irmãos sobre a lei de Deus, sobre os 10 mandamentos, é o seguinte: de uma maneira clássica, tradicional, antiga, desde a época da Reforma, dos puritanos, por exemplo, nós fazemos uma divisão da lei de Deus de uma maneira didática, para que compreendamos corretamente o que deve ser aplicado para nossas vidas e como deve ser aplicado. Então, nas Escrituras, nós encontramos diversos tipos de lei, diversas coisas que Deus ordenou para o seu povo, como hoje acabamos de ler em Deuteronômio. Nós encontramos diversos tipos de lei. Mas como saber o que deve ser aplicado hoje, o que não deve ser aplicado? O que deve ser aplicado na vida do crente e na sociedade de hoje, o que não deve ser aplicado? O que deve ser aplicado na igreja hoje? Então essa que é a grande questão, a grande dúvida que as pessoas têm. Então nós podemos afirmar o seguinte, que classicamente falando, os grandes teólogos do passado e comentaristas, estudiosos da lei de Deus, eles dividem a lei de Deus em 3 partes diferentes, para que nós possamos compreender melhor. Então essa divisão é uma divisão didática para o nosso entendimento, para que compreendamos bem o que nós queremos dizer com a lei de Deus para nós hoje. Então, quais são essas 3 divisões? As 3 divisões são as seguintes. Existe, então, aqui na palavra de Deus,
a lei de Deus, existe a lei cerimonial de Deus, que Deus concedeu para Israel, que Deus concedeu para o seu povo, a lei cerimonial. Mas também existe a lei civil, que foi dada para o povo. E também existe a lei moral, que foi dada para o povo. Então são essas três divisões: a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. Então é importante compreendê-las, é importante compreender as diferenças entre elas, para sabermos o que deve ser aplicado para nossas vidas. Então vamos comentar um pouco sobre cada uma delas. Então aqui em Êxodo nós vemos, está diante de nós os 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos se encaixam em qual dessas três classes, desses três tipos, dessas três divisões da lei de Deus? Da lei cerimonial, da lei civil ou da lei moral de Deus? Mas primeiramente, o que elas são? Vamos tentar entender o que elas são. O que é a lei cerimonial? O que é a lei cerimonial? Quando nós falamos lei, a lei de Deus, nós estamos querendo dizer aquilo que Deus declarou para ser realizado e ser feito, a vontade revelada de Deus. Dentro dessa vontade revelada de Deus, Deus estabeleceu leis que nós podemos chamar de leis cerimoniais. Leis cerimoniais são os mandamentos, os preceitos que Deus concedeu ao seu povo na dispensação do Antigo Testamento. E essas leis tinham por objetivo a realização, especialmente a realização do culto a Deus na antiga dispensação, na antiga aliança. Então, quando nós lemos aqui no Antigo Testamento, vamos ver que existem vários mandamentos de Deus, vários preceitos de Deus com relação ao culto de Deus. O culto que deveria ser prestado a Deus, isso desde Gênesis. E em Moisés, no livro de Êxodo, depois Levítico, especialmente Levítico, isso vai tomando ainda mais força, mais vigor, e Deus vai estabelecendo mais coisas ainda, e isso também vai mudando depois em Davi, em Salomão, com a construção do templo e assim por diante. Então são mandamentos, são leis que Deus estabeleceu, especialmente no que diz respeito ao culto do Antigo Testamento, culto da antiga aliança. Então isso tem que ficar claro para nós. A lei cerimonial está relacionada a isso. Então, nós vemos que na lei cerimonial que Deus estabeleceu várias ordens, por exemplo, do culto, como o sacrifício dos animais, por exemplo, que deveriam ser realizados. Então, aqueles sacrifícios era o culto a Deus. Então, as pessoas deveriam trazer, de acordo com diversas leis do livro de Levítico, por exemplo, trazer determinados animais para serem sacrificados de acordo com o pecado. E havia o sacerdote, então, segundo o sacerdócio levítico, para estabelecer, para colocar isso em prática, para fazer aquilo que Deus na prática tinha ordenado. Então, trazer os animais, e o sacerdote tinha um papel então ali de matar aqueles animais, sacrificar aqueles animais, de fazer o holocausto, por exemplo, para determinados tipos de pecado. Então, essa lei é a lei chamada cerimonial. E esta lei, então, foi estabelecida por Deus nas Escrituras no Antigo Testamento. Aí nós temos uma pergunta, mas os 10 mandamentos então encaixam nisso, nessa lei? E que valor ela pode ter para nós hoje, essa lei cerimonial? Para você saber isso, basta você ler o livro de Hebreus no Novo Testamento. Então, o livro de Hebreus no Novo Testamento foi escrito para confortar e ajudar os cristãos que estavam sendo perseguidos, judeus que haviam se convertido à fé cristã, estavam sendo perseguidos, para confortá-los, para explicar também para eles qual era o sentido então da lei de Deus, especialmente a lei de Deus, a lei cerimonial no Antigo Testamento em relação a Cristo, em relação à nova aliança. Porque Deus havia prometido no Antigo Testamento a nova aliança. Então, lá no livro de Hebreus, nós vamos ler que Cristo, Ele é superior a tudo e a todos. A partir do capítulo 1, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés. E no desenvolvimento da carta, nós vamos ler que Cristo é superior a todo o sacerdócio levítico. Então, abra comigo lá no capítulo 7 de Hebreus. Nós já tivemos a oportunidade de ler e comentar sobre isso antes, os irmãos vão se lembrar. Lá em Hebreus capítulo 7,
todo o capítulo 7 fala sobre o sacerdócio de Cristo. E aqui, a partir do verso 14, diz assim: visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, ou seja, nosso Senhor, Cristo, não procedeu da tribo de Levi, mas a de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então o sacerdócio era sacerdócio levítico, de Arão, né, dessa linhagem. Mas Moisés nunca falou de sacerdócio para a tribo de Judá. É o verso 15. E muito mais manifesto é ainda se à semelhança de Melquisedeque se levantará outro sacerdote. Então ele vai dizer lá, a partir do comecinho do verso 1, falando sobre Melquisedeque, que Melquisedeque era um homem, um sacerdote do Deus Altíssimo, que aparece lá em Gênesis capítulo 14, o qual abençoou a Abraão. Os levitas saíram de Abraão, o sacerdócio levítico sai de Abraão, mas Abraão paga dízimos a Melquisedeque, e Melquisedeque abençoa Abraão. Então ele fala no verso 15: muito mais manifesto é ainda que se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque ele assim testifica. Então ele cita aí o Salmo 110: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então, resumindo aqui, o capítulo 7, em todo o livro de Hebreus, está dizendo que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio dos levitas, porque o sacerdócio dele é segundo a ordem de Melquisedeque, eterno, não temporário como era dos levitas. Então o sacerdócio dos levitas era apenas temporário, de acordo com Hebreus. Então, por isso, você vai lá no capítulo 10, verso 1, ele diz o seguinte: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem em cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, era impossível que o sangue desses animais tirassem os pecados. Então, para que eles serviram? O texto diz: como sombra dos bens futuros. Ou seja, então, a lei cerimonial, a prática dela foi abolida por Cristo. Cristo, o eterno sacerdote, ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício eterno. Por isso, hoje, nós não podemos realizar aqui um culto e vamos trazer então animais para sacrificar por causa dos nossos pecados que nós cometemos durante o ano, durante os meses passados, durante a semana que passou. Não podemos fazer isso, não devemos fazer isso, porque Cristo já fez isso por nós na cruz do Calvário. Então Cristo é o nosso sacerdote e Ele já apresentou o sacrifício completo, perfeito e eterno. Na cruz Ele disse: está consumado. Ou seja, então a prática da lei cerimonial foi abolida então, para os nossos dias. Então nós, quando estamos falando dos 10 mandamentos como a lei de Deus para hoje, nós não estamos falando então da lei cerimonial ou da prática dela. Nós não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre outra coisa. Então nós não estamos dizendo que a lei cerimonial deve ser praticada hoje. Na verdade, fazer isso seria uma afronta a Cristo. Então tentar fazer isso, tentar aplicar novamente na prática a lei cerimonial hoje, seria dizer que o que Cristo fez na cruz não foi suficiente. É dizer que o eterno sacerdote não era eterno. É dizer que o perfeito sacerdote não é perfeito. Então é uma blasfêmia, uma afronta contra Cristo querer resgatar de volta a prática da lei cerimonial em nossos dias. Então isso não é correto. E aí muitas igrejas hoje, muitas pessoas hoje, podem concordar e dizer: realmente não podemos fazer isso, não podemos sacrificar animais, não podemos fazer isso, aquilo, outro, até mesmo a circuncisão
Por isso está aquele debate lá em Gálatas, Paulo a respeito da circuncisão, porque a circuncisão é um aspecto da lei cerimonial. E muitas pessoas concordam hoje, muitas igrejas. Porém, são incoerentes, no que dizem. Por quê? Porque a prática da lei cerimonial no Antigo Testamento era algo muito grandioso aos olhos humanos. Era algo pomposo, podemos dizer assim, aos olhos humanos. Havia todo um ritual, haviam vestes coloridas, bonitas, havia um ajuntamento solene, muitas pessoas, havia a arca que era trazida, havia tantas coisas. E aí, por acharem essas coisas tão interessantes, algumas pessoas, algumas igrejas acham que algum aspecto dessa lei pode ser trazido então para os nossos dias de hoje, para serem colocadas na prática. Então, por exemplo, construir um templo, chamado Templo de Salomão, por exemplo, isso é tentar, então, colocar em prática a lei cerimonial do Antigo Testamento. Uma afronta a Cristo, um pecado contra Cristo, deliberado e escancarado contra Cristo. Querer colocar outras práticas, vamos ter então um grupo de pessoas no culto para cantar e tocar, um grupo de levitas, não há levitas hoje. Então isso é também uma tentativa de colocar a lei cerimonial no culto hoje, na igreja hoje, que é um erro grave, uma afronta contra Cristo. Não, vamos trazer então instrumentos musicais, como Davi fazia. Mas nós lemos no livro de Crônicas que os instrumentos musicais eram tocados na hora do sacrifício, somente para o sacrifício. Mesmo os judeus não usavam os instrumentos musicais nas sinagogas na época de Cristo. E nunca usaram por quase 2000 anos nas sinagogas. Nas sinagogas não havia sacrifício, só no templo. Como o templo foi destruído, a prática dos sacrifícios também acabou, logo acabou também a prática do uso de instrumentos musicais no culto. Então, querer trazer isso para o culto é querer, então, colocar em prática a lei cerimonial. Mas olha como é interessante, como há tanta incoerência. Eu quero colocar essas coisas em práticas no culto, mas somente aquilo que eu acho interessante e legal para mim. Eu não vou querer colocar os animais para ser sacrificado. É uma coisa horrível, coisa feia, ainda mais para a sociedade hoje, fazer isso. Mas as outras partes eu quero fazer. Isso demonstra tremenda incoerência e um tremendo desejo de cultuar a Deus conforme os desejos carnais. E algumas pessoas vão para o livro de Apocalipse. Não, mas lá em Apocalipse 5 tem lá o anjo tocando a harpa no céu. E lá também tem o incenso, lá também tem o altar do sacrifício. Então as pessoas querem fazer somente aquilo que é mais legal, aquilo que é mais interessante para elas, ou aquilo que pode agradar as pessoas. E isso nada mais é do que imitar o próprio catolicismo romano. O catolicismo romano, a ideia dele é trazer para os dias de hoje a prática da lei cerimonial. Tem um sacerdote, no caso o padre, ele media entre você e Deus, ele mais um monte de santos, mas ele também media aqui na terra. Ele ministra um sacrifício a cada domingo, tem um altar para o sacrifício, tem o sangue lá, transubstanciação, eles usam incenso e tudo que você puder imaginar, todas as invenções que você puder imaginar, muito além até do Antigo Testamento. Então nós, quanto cristãos, não podemos colocar em prática a lei cerimonial hoje. Então quando nós estamos falando aqui da lei de Deus para os nossos dias, não estamos falando da prática da lei cerimonial. Não da prática da lei cerimonial. Porém, podemos dizer que ela é para nós de utilidade espiritual apenas. Então nós devemos ler a lei cerimonial, devemos ler e meditar nelas apenas como sombras dos bens futuros. Não quer dizer que você não vai ler também, não quer dizer que você vai... então vou rasgar essa parte da Bíblia e jogar no lixo, então, porque não serve. Não, porque o livro de Hebreus faz isso. Ele usa, então, lá os textos para apontar para Cristo. Ele usa os sacrifícios para dizer que o sacrifício de Cristo é superior. Ou seja, são sombras dos bens futuros. É apenas uma sombra, para citar o que o padrão de Westminster afirma, era sombras e Cristo é a substância. Cristo é a coisa real, verdadeira, e aquelas eram apenas sombras. Então entender toda a lei cerimonial é importante para que nós compreendamos quão terrível é o nosso pecado diante de Deus. Quão terríveis são os pecados. Os pecados são diante de um Deus santo. Entender que Deus disse que sem derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. Então Cristo
é o nosso sacrifício e ele é a nossa, então, lei cerimonial. Então, no culto presente hoje, nós apenas prestamos um sacrifício espiritual, como diz o livro de Hebreus, capítulo 13, que é fruto dos nossos lábios. Então, nós não praticamos a lei cerimonial como era praticada no Antigo Testamento, porque isso é uma afronta, então, à pessoa da obra de Cristo. Mas, pelo outro lado, você deve, então, meditar na prática desta lei. Você deve meditar no que era feito. Você deve praticar no que Deus ordenou. Você deve meditar como Deus disse que os animais deveriam ser sacrificados. Você deve meditar no que era o local. Só você imaginar a cena. Imagine se você estivesse lá, com todo aquele povo sendo reunido, você como pecador, trazendo a sua ovelha, trazendo o seu animal para ser sacrificado, e vendo aquele animal sendo degolado, sendo morto, sua pele arrancada, sendo esfolado. Então, mas Deus tem prazer em matar animais, assim que os animais sejam mortos? Não, Deus não tem prazer no seu pecado. Deus odeia o seu pecado. Então era isso que o seu pecado merece, é isso que você merece. E aquele animal é um substituto, então, para você. E é isso que Deus estava ensinando. Esse animal está substituindo você. É isso que você merece. É isso que merece cada pecado. Merece a terrível punição de Deus. Então, por isso, essa lei, ela era apenas como um tutor, ela era apenas didática para ensinar ao povo. E Deus não apenas dizia tal coisa é abominável ao Senhor, como nós vemos hoje. Tal pecado é abominável. Mas Deus queria que as pessoas vissem com os próprios olhos quão horrível é o pecado. Então, meditar na lei cerimonial deve nos fazer imaginar quão terrível é o nosso pecado diante de Deus. E ainda mais agora, quando nós pensamos no sacrifício de Cristo. O sacrifício dos animais era algo tão terrível, então imagine o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O perfeito Cordeiro de Deus que foi entregue por causa dos nossos pecados. Quão horrível foi esse sacrifício. Então nós, por não meditarmos na lei cerimonial, não queremos saber de lei alguma, na verdade, hoje, né? As pessoas de hoje não querem saber de nada. Então nós não valorizamos a Cristo e o seu sacrifício. Nós não amamos a Cristo como deveríamos, de fato. Não paramos para refletir e meditar na grandeza do sacrifício de Cristo, por desconhecermos a lei cerimonial de Deus. Então, que fique isso claro para nós. A lei cerimonial hoje para nós tem essa utilidade, mas que não deve ser colocada em prática no culto hoje. Então não é disso que nós estamos falando quando nós falamos da lei de Deus nos 10 mandamentos. Não é dessa prática. Mas, em segundo lugar, nós falamos que existe também a lei civil de Deus. A lei civil. Então a lei civil, diferentemente, é algo diferente, claro, da lei cerimonial. O que é a lei civil? A lei civil, então, são os estatutos, os preceitos, os mandamentos de Deus, que eram para ser praticados por Israel naquela época em que eles viveram, naquela sociedade, para que houvesse harmonia, socialmente falando, para que houvesse então ordem naquela sociedade. Então Deus estabeleceu algumas práticas, como nós vemos hoje algumas delas, e podemos ler no livro de Êxodo muitas outras, Deuteronômio, muitas outras leis que Deus estabeleceu civilmente para serem aplicadas para as pessoas. Aí vem uma pergunta: mas essa lei tem alguma importância ou validade para nós hoje, para a vida do cristão individual, para a sociedade, já que era uma lei civil? Sim e não, podemos dizer assim. Por que essa resposta? Porque a lei civil, exatamente como está escrita lá, estabelecida, não tem como ser colocada em prática em todas as épocas, em todas as sociedades em que as pessoas vivem, ou viveram, vivem e viverão.
Por quê? Porque nós vamos ver que tem vários preceitos que se aplicava apenas àquela sociedade da época. Por exemplo, alguma lei no que diz respeito à posse dos animais, posse de animais, por exemplo. Então nem todo mundo que vive numa sociedade diferente da de hoje possui animais, e como você vai aplicar aquela lei para as pessoas que não têm isso hoje? Então não faz sentido, isso que eu estou querendo dizer. Então alguns aspectos, essa lei civil então não tem como ser aplicada hoje por uma questão de não ser a mesma coisa. É uma outra sociedade, é uma outra época. Mas isso quer dizer então que ela não serve para nada, a lei civil? Não. A lei civil é muito importante, até mesmo para os nossos dias. Por quê? Porque mesmo que ela não deva ser aplicada detalhadamente, conforme está aqui na sociedade atual, a lei civil de Deus deve ser aplicada nos seus princípios, porque as sociedades mudam, as pessoas mudam, as propriedades das pessoas mudam, muitas coisas mudam, os crimes mudam ao longo da história. Então essa lei civil deve ser feita o que com ela? Deve ser relida e reinterpretada de acordo com a sociedade vigente, claro. Então muitas coisas, por exemplo, talvez aqui, lendo aqui alguns trechos, por exemplo, se você vê Êxodo 22, fala sobre a lei de propriedade. Lei, por exemplo, dos animais, aquele que pegou o boi do outro, o jumento do outro. Então, a sociedade que a gente vive, talvez isso não se aplique a todos os lugares, mas poderia se aplicar a outros bens, por exemplo. Tem carros hoje, por exemplo, não é isso? Propriedades, casas, mesmo que seja diferente, mas poderia ser aplicado de uma outra maneira. Então, é este ponto que eu estou querendo dizer. Não sei se os irmãos estão compreendendo. A lei civil deve ser reinterpretada em cada época e aplicada, sim, na sociedade, porém, por um governo civil que, teoricamente, obedeça a palavra de Deus. Então, ela deveria ter esse valor, essa prática. Um governo civil deveria voltar-se para estudar a lei, essa lei civil, e trazer para os nossos dias e aplicá-la para os nossos dias da maneira mais correta e mais justa possível. Era isso que deveria ser feito por um governo então civil. E ela tem muitas coisas para nos ensinar, essa lei civil, assim como a lei cerimonial, para o cristão individualmente mesmo. Por exemplo, quando nós lemos Êxodo 22, o título que está aqui, claro que o título não faz parte do texto, né? O título está assim, as leis acerca da propriedade. Na minha Bíblia está assim. E daí ele vem falando, se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do seu sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do seu sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido pelo seu furto. E assim por diante. Então aqui nós temos um princípio extremamente importante para os nossos dias, que é um debate muito grande, até hoje mesmo aí nas mídias. A Bíblia defende, por exemplo, o direito de propriedade. A Bíblia defende isso. Isso é claro nesse texto e tantos outros. As pessoas devem ter direito à sua propriedade privada. E os partidos políticos que existem no Brasil querem pregar o contrário disso. Né? O famoso comunismo, por exemplo, né? Querem pregar o contrário. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que as pessoas têm direito. Você pegar o 8º mandamento, não furtarás, está implícito que você não pode apropriar uma propriedade que não é sua. Ou seja, logo, está claro que direito de propriedade privada é bíblico. Então isso é um princípio bíblico. Então uma nação cristã jamais poderia aceitar esse regime que nós sabemos, conhecemos como o comunismo, porque não é bíblico. Ainda que eles apelem para Atos, o livro de Atos, você pode olhar comigo lá, muitos professores de universidades, pessoal que defende essa linha, fala assim, não, mas lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia defende isso. Está lá, por exemplo, em Atos capítulo 4, um exemplo disso. Verso 34, por exemplo. Atos 4:34. Não havia, pois, entre eles, entre a igreja, entre o povo de Deus, necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas
vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Então as pessoas estavam vendendo as suas propriedades e trazendo aos pés dos apóstolos. E no verso 32, diz assim, e era um o coração e a alma da multidão, os que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe era comum. Eu estou vendo aí, todo mundo tem tudo em comum, esse é o padrão do Novo Testamento agora, então, isso é o correto, né, dizer. Eles dizem, na verdade, né? Mas essa interpretação está incorreta, na verdade. Por que está incorreta? Porque o que aconteceu aqui na igreja, todo o contexto, um avivamento, né? As pessoas foram convertidas, foram transformadas, e o fato deles fazerem isso mostra a grande transformação que houve na vida deles, ou seja, que eles estavam fazendo aqui um ato de amor, exatamente porque a propriedade era deles, de fato. Se o comunismo, no caso que fosse correto, ninguém, na verdade, estaria fazendo isso. Porque ninguém teria propriedade para dar para ninguém. Já era todo mundo de todo, tudo de todos, não é isso? Então foi dado exatamente porque era uma propriedade particular, privada, de cada um. E fica mais claro ainda isso no capítulo 5. Que a igreja não pregava isso. A igreja não pregava ou estabelecia que as pessoas deviam viver assim. A igreja cristã nunca fez isso. Em Atos capítulo 5 isso fica claro, a partir do verso 1. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então eles mentiram. Vamos fazer igual todo mundo, mas vamos reter parte para a gente sem ninguém saber. Essa era a ideia deles, o plano deles. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? E guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Então ele falou: Ananias, se você tivesse apenas vendido e ficado com para você o dinheiro, ou não tivesse vendido nada, era teu e pronto, você não precisava fazer isso. Mas você mentiu a Deus, você quis mentir ao Espírito Santo. Esse foi o seu pecado. Se você tivesse mantido contigo, então veja, Pedro jamais disse: olha, essas pessoas receberam juízo aqui porque eles não quiseram repartir a propriedade. Não foi isso. A Bíblia, na verdade, defende a propriedade privada, o direito de propriedade privada. Então a lei civil do Antigo Testamento, então ela é de muita importância para nós hoje, porque ela ensina esse princípio. Ela ensina esse princípio. Se Deus estabeleceu leis acerca de propriedades, obviamente isso deveria ser praticado então por uma sociedade cristã que temesse a Deus. Um outro princípio ainda que nós podemos aprender da lei civil, é que Deus ordena civilmente que determinados malfeitores sejam punidos com a morte. Ou seja, a pena capital, a pena de morte, ela é, na verdade, anterior à lei civil. Está lá em Gênesis 9 com Noé. E agora em Êxodo, em Deuteronômio, ela é ainda cada vez mais ampliada. Então há determinados tipos de pessoas, por exemplo, que praticaram ou praticariam determinados crimes que eram passíveis de ser punidos com a morte. Então, por exemplo, assassinato premeditado, claro. Então, a lei civil ensina isso. Como acabamos de ler, o homem que tenta atacar uma mulher, hoje, tanto isso está sendo discutido hoje, mundialmente, no Brasil, punição com a morte, a Bíblia deixa isso claro. E tantas outras coisas, tantos outros princípios que Deus estabeleceu nessa lei, que deveriam ser para nós importantes hoje. Mas e para a vida do cristão? Para a sua vida devocional, podemos dizer assim, em que sentido essa lei pode ser útil? Pode ser útil da seguinte maneira: o cristão verdadeiro, ele deve pegar aquela oração modelo que Cristo ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o verdadeiro cristão deve desejar, orar e anelar para que os princípios da lei de Deus, a lei civil de Deus, possam ser aplicados na sociedade de hoje. E isso nada mais é do que desejar o reino de Deus, desejar o avanço do reino de Deus, o avanço do Evangelho. Isso nada mais é do que desejar que Cristo seja glorificado na vida
das pessoas. O Salmo de número 2, como já falamos tantas vezes, não é isso? Então lá, os governantes são conclamados a beijarem o filho, a servirem a ele. Como? Com leis que estejam de acordo com a vontade de Deus. Você anela isso? Você deseja isso? Agora, mês das eleições agora, próximo mês. Então você, enquanto cristão, você tem um papel, você tem o dever de orar a respeito disso, pensar sobre isso, meditar sobre isso. Cristo está sendo afrontado, blasfemado, e como nós nos portamos diante disso? Aqueles homens usaram a lei civil, os homens que crucificaram a Cristo usaram a lei civil de uma maneira distorcida para Cristo ser crucificado. Pôncio Pilatos usou seu poder civil. Aqueles judeus usaram seu poder civil. Então os governantes, além de se converterem a Cristo, que é dever deles fazer isso, como de todo ser humano, é dever também usar o poder civil a favor de Cristo. Quem não é por mim, é contra mim, disse Cristo. Quem comigo não ajunta, espalha. Então ele concedeu autoridades civis para a sua própria glória, de acordo com Romanos 13, para a sua própria glória. Então muitas vezes nós, como cristãos, ou os cristãos de hoje, não tem a mínima noção do que isso quer dizer, do que significa isso, e não faz a mínima noção do que está acontecendo por aí no mundo, nas nações, no nosso país, por exemplo. Então, como é comum e típico da cultura brasileira, como só tem ladrão e na política, tudo isso, né, um monte de coisa errada, etc. Então, é melhor eu ser apolítico mesmo, é melhor eu votar em qualquer pessoa lá mesmo, como protesto, voto qualquer palhaço lá como protesto, ou, como eu vi uma pessoa recentemente dizer, estou andando pela rua, pego qualquer papel lá e voto qualquer pessoa lá. Isso não é correto para um cristão fazer. Não é correto. Se nós desejamos que Deus seja glorificado em todas as coisas, então, recomais o que bebais, em todas as coisas Deus deve ser glorificado, então nisso também. Então, cabe a nós sermos conscientes naquilo que estamos fazendo. E, então, a lei civil, ela tem sim um importante aspecto para nós hoje. Mas para nós deveria haver, numa sociedade cristã, pessoas capacitadas para aplicar a lei de Deus, entendê-la, né, civilmente e aplicá-la para os nossos dias. Talvez seja uma grande utopia, né, para muitos que isso um dia vai acontecer, mas ainda assim deve ser o anelo e o desejo de todo cristão. Isso acontecerá com o avivamento de fato da igreja, porque isso já aconteceu no passado e ainda poderá acontecer se a igreja lutar, buscar isso. Então a lei civil, conforme está escrita aqui, exatamente não tem como ser aplicada em todos os aspectos. Porém, seus princípios devem permanecer para a nossa sociedade, sim. Mas quando nós estamos falando aqui dos 10 mandamentos, nós não estamos falando dessas leis civis propriamente ditas. Ainda que muitas vezes aqui os 10 mandamentos vão estar relacionados à lei civil, de alguma maneira ou de outra. Por exemplo, não furtarás, o não matarás, vai estar relacionado. Mas não é a lei civil propriamente dita que nós temos em mente quando estamos falando aqui dos 10 mandamentos. Então, em terceiro lugar, o que nós temos em vista, o que nós temos em mente, é, na verdade, a lei moral, então, de Deus. Então, os 10 mandamentos, na verdade, são ou é a lei moral de Deus. Ou, como diz o padrão de Westminster, é o resumo da lei moral de Deus. Por que resumo? Porque aqui ela está resumida e, na verdade, a abrangência dela é muito maior. Então, tem coisas que está aqui, que está implícita nos 10 mandamentos, na verdade, mas não está escrito explicitamente aqui no texto, porém, ela vai ter várias aplicações que estão implícitas aqui no texto. Então, por isso é o resumo da lei moral de Deus. É o resumo da vontade de Deus revelada para o gênero humano. Aí a diferença dela para a lei cerimonial, para a lei civil. Qual que é a principal diferença? A principal diferença é que essa lei moral, ela é universal. E ela é para o gênero humano.
ou seja, para o ser humano de um modo geral, universal e atemporal. Então não importa em que época as pessoas vivam, todos devem obediência a ela. Não importa a época, não importa se foi no século I ou século II, não importa se vai ser no século XX alguma coisa, toda a lei moral de Deus deve ser observada e obedecida por todas as pessoas em todas as épocas. E quando falamos todas as pessoas em todas as épocas, também estamos dizendo que ela é de importância não só para os regenerados, até mesmo para os ímpios, para as pessoas não regeneradas, também, para todos. Então é disso que nós estamos falando. Estamos falando da lei de Deus como um todo. Vou citar aqui para os irmãos o Catecismo de Westminster, a explicação que ele dá a respeito disso, a respeito do que é esta lei. Então, ele, na pergunta 93 do Catecismo Maior de Westminster, nós temos a seguinte pergunta: o que é a lei moral? A resposta: a lei moral é a declaração da vontade de Deus, feita ao gênero humano, que dirige e obriga todas as pessoas à conformidade e obediência pessoal. Todas as pessoas, indistintamente. Há uma obediência pessoal, perfeita e perpétua a ela. Então, enquanto houver este mundo, todo o gênero humano, da parte de Deus, Deus ordena que todos sejam obrigados a obedecer esses mandamentos. Então, obediência pessoal, perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem, prometendo vida pela obediência e ameaçando com morte a violação dela. Então isso é a lei moral de Deus. Então a lei moral de Deus é uma lei feita, declarada por Deus ao gênero humano. Então não furtarás, ou não matarás, ou não cobiçarás, é para todas as pessoas, em todas as épocas. Note como o ser humano atual, moderno, ele é completamente contradizente. Se você pegar parte, alguns trechos dessa lei, ele vai aceitar como verdadeiro. Mas outra parte eu não quero aceitar. Mas por que será? Senão um falso entendimento, um entendimento errôneo, até mesmo por parte daqueles que se declaram cristãos. Então, por exemplo, não matarás, todo mundo concorda que ninguém deve fazer isso. Em nenhuma época, em nenhum momento, em nenhum lugar. Que isso é crime, que isso é errado. E até tem a ver com crime civil, sim. Mas igualmente os outros mandamentos também são. Não apenas um, mas os 10. Se você parar para pensar e refletir, nós temos na própria Escritura algo muito especial nesses 10 mandamentos, no que diz respeito à sua diferença com os outros. A lei civil e a lei moral é diferente dessa lei. A lei civil e cerimonial, perdão, é diferente da lei moral. Exatamente nesses aspectos que estamos mencionando. Se você pegar, por exemplo, a lei civil e cerimonial, quem escreveu ela? Apesar de termos lido pela manhã que todos os homens foram movidos pelo Espírito, quem escreveu foram homens, foi Moisés que escreveu, por exemplo. Mas se você pegar os 10 mandamentos, quem escreveu os 10 mandamentos? A Escritura diz que foi o próprio Deus, o dedo de Deus que escreveu. Então isso tem uma significação muito especial. E deve ter para nós, para as pessoas, para o gênero humano. Então Deus estabeleceu algo diferente para esses mandamentos. E a diferença é gênero humano. Não é só Israel naquela época. Gênero humano. Perpetuamente. Enquanto houver este mundo, as pessoas devem obediência a este mandamento. Então é disso que nós estamos falando. Quando estamos falando dos 10 mandamentos, da lei de Deus hoje, para o cristão, para a igreja, é claro que vai ter também uma aplicação até para o não regenerado, mas como estamos falando aqui entre nós, da igreja, do povo de Deus, nós estamos falando da aplicação, então, da prática dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos devem ser lidos, estudados, você deve meditar sobre eles, deve tentar conhecê-los, entendê-los, para você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Nos 10 mandamentos você encontra o resumo da vontade de Deus de toda a Escritura. Você encontra nos 10 mandamentos qual é a vontade de Deus para o seu dia a dia. Como você deve se portar neste mundo.
cristão especialmente, estamos falando agora. Como você deve se portar no seu lar, como você deve se portar no seu trabalho, enquanto patrão, enquanto funcionário, no lar, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho. Está tudo nos 10 mandamentos. Então aqui nós temos o resumo dessa lei. Então é um grave erro muitos acharem ou pensarem que esses mandamentos ou que esta lei não é para os nossos dias. Não é para o povo de hoje. Não é para a sociedade de hoje. Não é para a igreja de hoje. Muitos pensam. É um erro grave. Na verdade, ela é extremamente importante. Então nós vamos mencionar aqui agora pelo menos um motivo pelo qual ele é extremamente importante. Eles são extremamente importantes, os 10 mandamentos, ou o decálogo, para a igreja e para a vida espiritual do crente, para a vida espiritual, o devocional do cristão. Por que os 10 mandamentos podem ser importantes? Que valia então ele pode ter? Toda valia em todos os sentidos. Mas vamos mencionar pelo menos uma para que nós possamos meditar. O catecismo aqui de Westminster, citando ele novamente, ele faz a seguinte pergunta, na pergunta 94. É a lei moral de alguma utilidade ao homem depois da queda? Porque havia uma lei moral antes da queda, aquele preceito que Deus deu para Adão e Eva. E agora nos 10 mandamentos, Deus então, por causa do pecado, ele abrange, claro, esses mandamentos, ou seja, ele amplia os mandamentos, melhor dizendo. E aí a pergunta fica, ela é de alguma utilidade ao homem depois da queda? Resposta, embora nenhum homem, depois da queda, possa alcançar a retidão e a vida pela lei moral, todavia ela é de grande utilidade a todos os homens, tendo uma utilidade especial aos não regenerados e outra aos regenerados. Então veja, ela é útil a todas as pessoas, ao gênero humano. E aí depois, na próxima pergunta, ele fala o seguinte, de que utilidade ela é para todos os homens? Para que ela serve para todos os homens? Resposta, a lei moral de utilidade a todos os homens para os instruir sobre a natureza e vontade de Deus, sobre os seus deveres para com Ele, obrigando-os a andar conforme essa vontade, para os convencer de que são incapazes de aguardar e do estado poluto e pecaminoso da sua natureza, do seu coração e de sua vida, para os humilhar, fazendo sentir o seu pecado e miséria, e assim ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da perfeição da sua obediência. Então, um dos principais usos da lei é fazer isso que nós lemos aqui na parte final. Para que serve? Qual é a utilidade da lei para todos os homens? É mostrar e revelar a pecaminosidade que existe no homem. É para fazer isso. Então, ao você ler os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos do decálogo, e meditar sobre eles, você vai descobrindo aos poucos, muitas vezes em doses homeopáticas, porque senão você teria talvez um ataque cardíaco, quão miserável você é diante de Deus, quão pecador você é diante de Deus, quão terrível é o seu pecado diante de Deus. Então, a lei moral é extremamente importante para isso. Nós vemos o exemplo disso no livro de Romanos. Os irmãos podem abrir, por favor. Romanos, capítulo de número 7. Os irmãos conhecem, né, bem o texto? Romanos capítulo 7. Paulo está falando sobre a lei. As pessoas interpretam erroneamente alguns textos aqui de Romanos, dizendo que a lei, então, que Paulo está dizendo que a lei, então, não é para hoje. Que a lei não serve. Mas veja a partir do verso 7. Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Porque Paulo estava falando do domínio da lei em relação ao pecado anteriormente. Ele pergunta, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Então, não é que o pecado estava morto de fato, mas a pessoa não tem consciência alguma do pecado, porque não tem lei. Ninguém nunca disse para ele então, que tal e tal coisa é errado, tal e tal coisa é pecado, porque não tem lei. Então, nesse sentido, o pecado está morto. O pecado está morto. Mas verso 9. E se em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri.
Quando veio o mandamento, então Deus revelou a sua vontade. Então, isso que você está fazendo aí, Deus está dizendo, é pecado e você não pode fazê-lo. Ou seja, o mandamento, Deus mandou, Deus ordenou, a lei de Deus. E agora, o que aconteceu? O mandamento, vindo então o mandamento, reviveu o pecado. E eu morri. E verso 10. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Então a lei, esse mandamento que é da parte de Deus, que é da vontade de Deus, que é para gerar vida, acabou gerando a morte, por causa da nossa pecaminosidade. Agora no verso 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então o problema está na lei? O problema é a lei de Deus? Porque, como a lei reviveu o pecado, então a lei é ruim, a lei é má. Será que é isso mesmo? Veja o verso 12. E assim a lei é santa e um mandamento santo, justo e bom. A lei é santa, a lei é perfeita. Então o problema não está na lei. A lei causou esse estrago? Causou. Mas o problema não está na lei. A lei, o mandamento é santo, justo e bom. Então as pessoas dizem que Paulo era contra a lei. Na verdade, estamos vendo aquele dizendo que na verdade o mandamento é santo, justo e bom. Paulo não é contra a lei. Agora olha o verso 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte? Então, então aquilo que é bom, que é a lei de Deus, virou morte agora? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado. Então, o pecado, o que é pecado? Então, às vezes pode tratar o pecado de uma maneira tão superficial. Tão, superficial mesmo, fraca. O que é pecado? Não, o pecado, para se mostrar o que ele é de fato, que ele é pecado, ele operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Isso é extremamente forte. Excessivamente maligno. Então a função da lei é mostrar para você a malignidade do seu pecado. Ele vai fazer isso. O pecado é tão maligno, tão mal, que ele vai pegar algo bom de Deus, seu mandamento, que é santo, justo e bom, e vai operar a morte por algo bom. Já parou para pensar nisso? Algo bom, algo perfeito, algo que vindo da parte de Deus. O que pode causar? O que pode fazer com que algo que seja bom, perfeito, o que pode fazer com que isso seja mal? Que cause mal para nós? A não ser aquilo que, além de ser mal, na verdade seja excessivamente maligno. Isso se chama pecado. O pecado fez isso então, com a lei de Deus, em nós. Ele fez com que o pecado se mostrasse excessivamente maligno. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então o problema não é a lei é espiritual. O problema não é a lei, o problema sou eu. Então como que você vai saber quão grave é o seu pecado se você não meditar na lei moral de Deus? Não cobiçarás, 10º mandamento. Talvez um dos mais terríveis dos mandamentos. Paulo descobriu então sua grande pecaminosidade quando ele entendeu este mandamento. Aí o mandamento fez o quê? Ele reviveu o pecado. E ele fala, e eu morri. Então, como acabamos de ler aqui no Catecismo Maior de Westminster, uma das funções da lei é fazer isso. É revelar, mostrar para você a grandiosidade, a malignidade, a pecaminosidade do seu ser. Como nós vemos hoje pela manhã lá em Hebreus 4:12, para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a lei, ela faz isso, ela tem essa função. Ela demonstrar quão odioso você é diante de Deus, diante da lei de Deus. Então qual é o impacto disso na vida cristã? Para o crente? É muito grande. É muito grande. Para a vida das pessoas, até mesmo para os ímpios, para as igrejas, é muito grande. Porque a partir do momento, então, que a lei de Deus não é ensinada, não é pregada,
então não acontece isso que está aqui em Romanos 7. As pessoas, então, não acabam sabendo quão grave é o pecado delas, porque a lei não é pregada. Então a pessoa, ela acha que está tudo bem, está tudo certo. Ela acha que está agradando a Deus. Ela acha que pelo fato dela ir até mesmo comparecer à igreja, ler a Bíblia, às vezes, está tudo certo, está tudo bem. O fato de dizer que acredita em Deus, está tudo bem, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Então, não pregar a lei de Deus é encobrir o pecado. É desagradar a Deus. E o impacto é terrível, porque ele é, podemos resumir numa só coisa. Não pregar a lei de Deus é não mostrar para si mesmo nem para as pessoas quão grave é o seu pecado. E não saber quão grave é o seu pecado é não saber quão precioso é Cristo. É não saber quão precioso é Cristo. Por isso que as pessoas por aí acham que não precisam de Cristo. Por que as pessoas acham que não precisam de Cristo? Porque elas acham que não são pecadoras o suficientemente para necessitarem de Cristo. E por que elas acham que não são tão pecadoras? Porque a lei de Deus não foi apresentada para elas. A lei de Deus não foi apresentada para elas. Por isso elas acham que não precisam de Cristo. Por isso é melhor evangelizar. Olha, Jesus te ama e tem um plano para a sua vida. Esse é o evangelismo, então. Vamos falar isso para as pessoas. E ao invés de declararmos que Deus é santo, que Deus está com a sua espada afiada, Deus está com o seu arco entesado contra pecadores terríveis como você, como eu, como nós. Então, Cristo acaba se tornando apenas uma coisa a mais. Apenas a cereja a ser colocada lá no topo do bolo. Apenas como uma coisa interessante, bonita, como alguém que fez coisas boas, que disse coisas interessantes, mas não o único e verdadeiro Salvador, que na cruz foi moído por Deus o Pai, por causa dos pecados que nós cometemos contra a lei de Deus. Isso é o pecado. O que é pecado, senão a transgressão da lei de Deus? Então, é isso que nós entendemos pela lei. Esse deve ser um dos usos da lei. É demonstrar quão pecador é o homem, é o ser humano. E por conseguinte, quão grande é a sua necessidade de Cristo. Então, para você enquanto cristão, para nós enquanto cristãos, individualmente falando, em nossas atividades enquanto cristãos, nossa leitura da palavra de Deus, nosso culto doméstico, culto público, sua leitura privada das Escrituras, você deve ler, tentar entender, compreender a lei de Deus para saber quão mal você é, para então descobrir quão precioso Cristo é. Então, por que nós não valorizamos tanto a Cristo quanto deveríamos? Talvez um dos motivos seja: eu não conheço a lei de Deus quanto eu deveria conhecer. Você não conhece a lei de Deus, por isso você não valoriza Cristo, você não ama Cristo. E você, às vezes, não tem, então, força para lutar contra o pecado, exatamente porque o pecado não parece ser tão odioso para você. Tá bom, ele é mau, tal, mas será quão odioso ele é para você, o pecado? Por isso nós cedemos tão fácil. Porque ele não é tão odioso assim. Por que ele não é tão odioso assim? Porque eu nunca entendi ele apropriadamente. Porque não foi pregado, não foi falado, não foi ensinado, eu não busquei, eu não entendi. Romanos 7, Paulo diz que entendeu muito bem. E o pecado então se apresentou para ele como excessivamente maligno. Excessivamente maligno. Então, irmãos, que nós possamos meditar então sobre isso. Possamos refletir então sobre isso. Quando estamos falando então do decálogo, da lei de Deus, estamos falando então dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos como a vontade revelada de Deus que todos nós precisamos conhecer. E que nós, enquanto cristãos,
tanto por causa da nossa época, tanto por causa da nossa cultura e etc., nós negligenciamos tanto, durante tantos anos. Raramente você encontrar uma pessoa na rua que se diz evangélica, que diz cristã, você perguntar quais são os 10 mandamentos, claro, ninguém vai saber. Qual é o 6º, qual é o 7º, qual é o 8º, qual é o 9º? As pessoas não sabem. As crianças nunca mais foram ensinadas isso. As igrejas nunca mais ensinaram isso. E aí você vê então um dos motivos da grande superficialidade do evangelho de hoje. Porque sem o mandamento, o pecado não é pregado ou demonstrado. E se o pecado não é demonstrado, Cristo não é valorizado. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe então, para que possamos aplicar o nosso coração, a nossa mente para estudar a lei de Deus. E o nosso objetivo não é o legalismo, de maneira alguma. O nosso objetivo não é o legalismo de maneira alguma. Mas nosso objetivo é compreender a lei de Deus para amarmos mais a Deus, amarmos mais a Cristo, amarmos o Evangelho, amarmos a pessoa e a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então esse é o nosso objetivo. Não é estabelecermos apenas faça e não faça, faça isso ou não faça aquilo, viva assim, não viva assado. Não é esse o objetivo apenas. O objetivo é estabelecer o que nós devemos viver, sim, enquanto cristãos, para agradar a Deus, mas o objetivo maior é glorificar a Cristo em nossas vidas. Como? Conhecendo e amando Ele cada vez mais, por quem Ele é e pelo que Ele fez. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para que meditemos, então, na vontade revelada de Deus, resumida nos 10 mandamentos. Amém. Amém. Que os irmãos coloquem de pé. Quero convidar os irmãos a cantar o Salmo novamente, Salmo de número 1. No Salmo de número 1, aqui nós vemos que o homem piedoso, ele medita na lei de Deus, em dia, de dia e de noite, e nisso está o seu prazer. Quão bem-aventurado é o varão que ímpio conselho não se encontra, não se detém no andar de pecadores, nem se associa aos escarnecedores, mas seu prazer na lei de Deus está, e em dia e noite nela medita. Tal como arbusto que à beira de água está, que em tempo próprio fruto ele dá, sua folhagem nunca desvanece, tudo que faz é bom, prospera e cresce. Os ímpios nunca podem igualar, são como a palha, o vento a espalha. Por isso os ímpios não subsistirão, e no juízo todos cairão. Entre os justos, quando congregados, serão os pecadores derrubados. No justo Deus conhece o caminhar, mas o ímpio seu caminho morrerá. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos, ó Deus, te adorar, te bendizer, ó Deus, porque Tu és o Deus Santo, ó Deus,
um Deus santo que concedeu leis santas para o seu povo. Queremos, ó Deus, te bendizer e te adorar, ó Deus, porque tu és o nosso Senhor, o Senhor de toda a terra. E o Senhor é o eterno Deus que estabeleceu preceitos e estatutos para serem observados, ó Deus. E ai de nós, ó Deus, porque não os cumprimos, ó Deus. Portanto, também te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e, primeiramente, pela nossa ignorância, ó Deus, por não sabermos tantas coisas, Senhor. Por sermos tão fracos, ó Deus, tão miseráveis, ó Deus, diante da Tua palavra, Senhor, que nos dirige e nos ensina todas as coisas. Ó Deus, nos ajude, tira de nós toda negligência, ó Deus, toda preguiça, Senhor, e ajuda-nos para que possamos aplicar o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, para compreendermos a Tua vontade revelada. Ó Senhor, fortalece-nos, abençoa-nos, ajuda-nos. No nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Abençoa-nos e ajuda-nos para que possamos compreender, Senhor, os Teus mandamentos, as Tuas leis. Possamos, ó Deus, compreender, Senhor, a Tua vontade e, consequentemente, ó Deus, quão miseráveis nós somos diante de um Deus santo. E ainda, por conseguinte, consigamos compreender, ó Deus, entender o amor, o Teu amor que excede todo o entendimento, que está em Cristo Jesus. Ó Senhor, ajuda-nos. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um de nós aqui presente nessa semana que se inicia, abençoa os irmãos que de longe nos escutam, abençoa aqueles que estão aqui presentes, que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa nos dirigir em todas as coisas, ó Deus. Ó Senhor, abençoa o momento de comunhão que teremos, te agradecemos por tudo, Senhor, te agradecemos e te louvamos e rogamos a Tua bênção sobre toda a Tua igreja, sobre todo o Teu povo, em todos os lugares. Nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, uma boa semana a todos. Está encerrado então o culto do Senhor. Amém.